stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, meus amigos do Quarta Convida, bem-vindo aqui a mais uma participação conosco aí nos comentários e em algumas reflexões. Semana passada falei sobre mediocridade e medíocres. Essa semana eu vou aproveitar fazer mais algum comentário em cima dessa linha de análise, vamos dizer assim, de conduta da pessoa mediante a posição que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos coloca como um termo que é muito usado por nós teólogos, por nós que somos igrejeiros, né? Que somos a coroa da criação, ou seja, Deus criou o mundo, mas o homem ele formou do pó da terra e soprou nele o espírito de vida, o espírito diferente do sopro que foi para dar vida aos animais. E pelo homem ele deu o Filho amado, Jesus Cristo, o Cristo da cruz que nós cremos, nós seguimos e nós servimos. Então você não está aqui para ser um inútil, você está aqui com uma missão. E eu começo fazendo uma pergunta: como é que você se sentiria se alguém chegasse para você e falasse assim, você é um inseto, você é um inseto? Alguém pode falar. Eu sempre também questiono, né? Poxa, por que Deus criou os insetos? Porque todos os animais eles têm a sua função, têm a cadeia alimentar, mas insetos só serve para atrapalhar ou não? Alguém pode falar, não, a formiga tem a sua função agrícola. Eu não sei, cara, eu sei que formiga anda por cima de todos os lugares, em cima da sujeira, das fezes, aí vem no açúcar e etc, né? Eu só vejo graça na formiga naqueles desenhinhos lá, que são animações e que mostram a formiga com um bichinho bacana, mas para mim é um inseto, desculpe usar essa expressão, miserável. O cupim, pelo amor de Deus, que utilidade tem um cupim que come madeira, o cupim de solo que chega a destruir até edificações, e outros insetos, né? A abelha, por exemplo, não é um inseto, a abelha é um animal. Às vezes eu vejo as pessoas falando, a abelha é um inseto. Não, a abelha é um animal. A abelha é super produtiva, né? Produz mel, produz própolis, é diferente. Mas eu fico perguntando, por que Deus criou os insetos? Principalmente um aí que eu amo de paixão, que é o tal do pernilongo. Como eu gosto do pernilongo, ele gosta de mim também. Se tiver 10 pessoas na sala e eu junto e passei aquele protetor, ele pode ter certeza que uma picadinha ele vai me dar, né? Sempre tô acompanhado de uma picadinha de pernilongo. Inseto miserável também esse aí. Qual a utilidade dos insetos? Eu sinceramente eu não vejo. Alguém pode falar, não, na natureza tal, não vejo utilidade, mas se alguém chegasse para mim e falasse, pô, você é um inseto, eu me sentiria ofendido, você, né? Inseto talvez seja sinônimo de alguém que não presta para nada, que não serve para nada, a não ser ser nocivo a aqueles que são úteis. E por que eu estou falando isso? Porque alguns seres humanos podem ser considerados, ou podem ser comparados, é melhor usar essa expressão, né, a insetos. O cara não serve para nada. Ele é até bonitinho nas animações. Ele é bonitinho, lá a formiguinha, né? O meu netinho, às vezes a gente fica assistindo os desenhinhos, então tem um desenho que mostra os insetos, né? As formiguinhas, a baratinha, esse inseto que as mulheres amam de paixão, a barata, que tem uma utilidade tremenda, né? Para ser alimentação de escorpião, sei lá. Escorpião, então melhor ainda, né? Um inseto super útil. Então lá no desenho mostra tudo bonitinho, a baratinha dançando, o cupim comendo a porta, que coisa maravilhosa. Mas na vida real, no dia a dia, pelo amor de Deus,
Quem é que aguenta essas coisas destruindo o seu patrimônio, destruindo as suas coisas? Então, eu poderia comparar alguns seres humanos a insetos. No desenho bonitinho, nas figurinhas bonitinho, agradáveis, gracinha tal, mas na realidade são pessoas que não produzem absolutamente nada. E é muito complicado quando você olha para a igreja, e vê que dentro da igreja você encontra pessoas que podem ser comparadas a insetos, ou seja, não produzem nada, pelo contrário, trazem muitos problemas. Então, dentro desse conceito, sem ofender ninguém, é óbvio, nossa ideia, Quarta Convida não existe para ofender as pessoas, mas é uma reflexão interessante, né? Como que você se sente? Um cupim, uma barata ou uma abelha? Que alguns acham que é um inseto e não é. Produz seu mel, as fezes da abelha produzem o própolis, que é um antibiótico maravilhoso, muito mais eficaz do que todos esses produzidos pelas milionárias indústrias farmacêuticas, né? Então, é uma reflexão interessante. Você é um inseto? Pode ser, você gostaria de ser comparado a um inseto? A formiguinha é tão bonitinha. Eu gosto muito daquele desenho, né? Formiguinhas, vida de inseto. Curto pra caramba esses desenhos. Muito bacana. A organização das formigas, elas nos ensinam. Isso sim. Né? Mas não deixa de ser um inseto. Na organização delas, onde ela vai fazendo lá seus buracos, seus caminhos, você pode cair uma construção, pode derrubar uma construção. Elas podem acabar com uma lavoura. Então, no desenho é muito bonito. Elas nos ensinam, dentro da sua realidade, da sua organização, né? Quando elas vão lá carregando as folhinhas. Mas não esqueça que elas estão carregando, às vezes, coisas que estão destruindo lá atrás. Mas a organização é bonita, você vê aquela trilha de formiguinha. Aí, quando eu era garota, a gente gostava de pisar ali, bagunçar. Daqui a pouco você vê a formiguinha carregando lá uma folhinha, quase capengando para um lado, para outro, pendendo. Mas se organizam e vão embora. Mas para destruir. É uma lição bonita de unidade, de tolerância, de resiliência, mas lá no fim é para destruir, né? Então são pessoas, eu comparo exatamente, são pessoas assim, que às vezes se organizam para destruir. São pessoas nocivas, são pessoas que às vezes elas são suas amigas, seus amigos, se aproximam de você, mas na hora que você precisa, elas te abandonam, são pessoas que dão as costas. O verdadeiro amigo vai até o final. Cristo, que é o exemplo maior do nosso amigo, foi até o fim. Sabia da agonia da cruz, da desgraça da cruz, da humilhação da cruz, mas ele foi até o fim. E louvado seja o nome dele, porque ele foi até o fim, carregou as nossas dores, os nossos pecados, os nossos erros, né? E esse Quarta Convida, tô aí pegando o gancho do último, quem não assistiu, assista. Aliás, tivemos alguns comentários até no âmbito particular, de pessoas que falavam, poxa, eu era um medíocre e não sabia. Eu era uma pessoa medíocre e não sabia. E é legal quando você reconhece, né? Aqueles que acham que nunca erraram, que nunca vão errar, esses são os medíocres, né? E são nocivos também, porque são aqueles que se acham perfeitos e julgam-se dentro dessa perfeição, ficar apontando o erro dos outros. Quarta convida para pensar um pouquinho. Pô, alguém chegar para você e falar, pô, cara, você é um inseto. Eu me sentiria muito ofendido, porque o inseto me leva a pensar em alguém que não contribui, que não ajuda, que não soma, né? Ou ele diminui, ou ele divide, ele não soma nem multiplica. E hoje nós precisamos de pessoas que somem e multipliquem, muito mais dentro da igreja, da obra, visão de reino, menos visão de placa, visão de denominação, que é uma desgraça, essa divisão no nosso meio é uma desgraça, né? Essas divisões denominacionais, essas brigas denominacionais, eu vejo às vezes líderes um criticando o outro, jogando sujeira do outro, que são sujeiras reais, que são problemas reais, mas jogando na internet e tal. Isso só contribui para nosso próprio prejuízo, né? Para nossa desmérito da nossa própria categoria do cristão evangélico. Então esse Quarta Convida é um Quarta Convida, mais um, para a gente dar uma pensadinha, um momento de reflexão. Cara, eu sou inseto,
Só que se alguém chegar para mim e falar, rapaz, você é um inseto, você não serve para nada. Quando você se organiza, quando você pega o exemplo das formigas, por exemplo, de organização, é para o mal, é para destruir, para dividir, para menosprezar uma pessoa, para perseguir uma pessoa, para denigrir a moral de uma pessoa. E para isso aí a gente tem muita gente, não é? Tem muita gente. Para contribuir com o reino, para pensar no reino, nós temos poucas pessoas. Então, essa reflexão desse Quarta Convida. Talvez muitos não vão gostar, talvez muitos vão falar, poxa, é verdade, tem que parar e pensar, meditar, rever a minha vida. O que estou sendo útil, ou eu vou embora dessa vida que as pessoas vão dar graças a Deus. Né? Eu não guardo formiga, eu não guardo cupim, eu não guardo percevejo, eu não guardo barata, eu não guardo escorpião. Se eu ver, eu mato. Por quê? Porque são nocivos. Né? Eu não posso guardar coisas que vão ajudar a destruir lá na frente. Então eu gostaria que você pensasse nisso, refletisse nisso. Algumas coisas, elas têm que ser destruídas. Né? Algumas doenças das nossas vidas, você convive com elas, você trata e vai levando. Outras doenças, ou você tira o pedaço, ou você morre antes da hora. Né? Ou você amputa, tira o pedaço, ou você morre antes da hora. Então existem algumas coisas que a gente tem que amputar, tirar fora, para que a gente possa viver uma vida, no mínimo, uma vida cristã, sem mediocridade, sem ser medíocre. Então pense um pouquinho aí, eu não sei se você vai curtir esse Quarta Convida, mas é uma reflexão, né, acho que da minha própria vida. O tempo vai passando e você vai tendo aquela veia meio filosófica, vamos dizer assim, pensando um pouquinho o que você está fazendo, o que você vai deixar, que legado que você vai deixar de útil para você, para sua família, no caso, para sua igreja, né? Não pensando só em liderança, você como um participante da igreja, que legado que você vai deixar para a sua igreja? As pessoas vão falar, esse irmão foi com Deus, ou vão falar, puxa, ele podia ter ficado um pouquinho mais de tempo com a gente. Pensa aí, tá bom? Jesus abençoe a tua vida, Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família, Jesus guarde os nossos pequenos, esse tempo tão ruim, desenhos malignos, influências malignas, ideologias desgraçadas dentro das escolas. Jesus guarde os nossos pequenos, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Jesus guarde as nossas famílias. Jesus guarde os nossos idosos, tão menosprezados por essa sociedade, por esse governo que está aí e outros que passaram. Jesus nos guarde desse mundo mal, como disse o próprio Cristo. O Cristo da cruz, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus guarde tua vida, teu comércio, teu escritório, o teu consultório. Jesus guarde o teu local de trabalho. Jesus nos guarde em Cristo, hoje e sempre. E obrigado por estar com a gente nesse Quarta Convida. E a semana que vem tem um ConvidaCast, o nosso podcast muito bom, sensacional. Entrevistamos uma pessoa maravilhosa e esclareceu muito a respeito do calendário litúrgico, falou muito sobre essa área, muito bacana. Se eu fosse você, não perderia. Um abraço, obrigado por estar com a gente. Mais um Quarta Convida, que Jesus te guarde e te abençoe. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with you. Here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're all together.